Então, muito boa noite. Estamos a iniciar um novo ciclo de debates do Grupo de Trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social. Nesta nova direção da PASC, nós temos dado prioridade à constituição dos grupos de trabalho. Neste momento há 3 ativos, para além deste há 2 outros. O Grupo de Trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, que é coordenado pela Paula Policarpo e pela Ana Sofia Lopes, aqui presentes. Há ainda um terceiro grupo de trabalho, Lusofonia e Relações Internacionais, coordenado pelo Samuel Dimas. E há este grupo de trabalho, que é coordenado pelo Carlos Magalhães e pelo Rui Martins, pessoas da direção da PASC. E estes grupos de trabalho são fundamentais, por um lado, para promover a interação entre as entidades que já compõem a PASC e outras entidades que, nas mais diversas áreas, se salientem pela sua qualificação. Nós queremos sinalizar em cada área, e a PASC tem um interesse temático muito transversal, muito vasto, queremos sinalizar em cada área associações que sejam uma mais-valia, quer na nossa interação, quer, eventualmente, esse também é o propósito, para que possam ingressar na PASC e fortaleçam este projeto, que é o próprio um caminho de fortalecimento da sociedade civil. Hoje temos connosco o Orlando Monteiro da Silva, que é presidente da Associação Nacional dos Profissionais Liberais, muito gratos por ter aceito o nosso convite. E resta-me desejar um bom debate. Eu passarei imediatamente a palavra ao Carlos Magalhães, que irá conduzir este debate conjuntamente com o Rui Martins. Carlos? Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este primeiro debate no âmbito do grupo de trabalho que o Renato Epifânio já teve a oportunidade de identificar, Democracia, Cidadania e Inclusão Social. Cumpre-me apresentar, ainda que o faça de forma sucinta, porque o currículo é extenso, Orlando Monteiro da Silva. Ele é natural do Porto, onde reside. Ainda bem que temos aqui um homem do Norte, também é preciso, de vez em quando. É médico-dentista, é presidente da Associação Nacional dos Profissionais Liberais, foi presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, foi membro do Conselho Económico e Social Português, membro do Conselho Português de Saúde, é atualmente consultor na área da regulação e política de saúde, é doutor honoris causa pela Universidade do Porto, é orador convidado em inúmeras conferências, cursos, seminários científicos e profissionais. Portanto, teria que acrescentar aqui uma série de itens. Penso que estes são os suficientes para caracterizar o perfil académico e profissional do Orlando Monteiro da Silva. Reitero os agradecimentos pela sua presença e disponibilidade já formulados pelo Renato Epifânio, presidente da PASC. Passaríamos de imediato, não, ainda temos uma série de questões para colocar, mas antes disso gostaríamos de ouvir, de fazer uma nota introdutória e depois sim, posto isto, teríamos aqui algumas questões que podemos colocar-lhe e também, eventualmente, ver pelo chat se do público que nos assiste há alguma questão pertinente que também possamos acrescentar neste painel de perguntas. Então, Orlando, muito bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado. Queria cumprimentar a PASC, a Plataforma para as Associações da Sociedade Civil, o seu presidente, o Renato Epifânio, o Carlos Magalhães e o Rui Martins, que vão ajudar a moderar esta breve exposição, este debate, e todos os participantes de outras associações e dos membros da PASC aqui presentes. Eu fiquei particularmente entusiasmado, digamos assim, com este tema, o tema do empreendedorismo e da inclusão social, porque, de certa maneira, vai de encontro a alguns dos propósitos, dos objetivos da Associação Nacional dos Profissionais Liberais.
A Associação Nacional dos Profissionais Liberais é uma associação, como todas, em construção, recentemente constituída, foi constituída em plena pandemia, há cerca de 2 anos, embora na sua gênese tivesse um conceito que muitos partilhavam, ainda fora da associação, da necessidade de haver plataformas, haver associações representativas dos profissionais liberais em Portugal. Tipicamente em Portugal nós temos um conjunto de, hoje em dia, 20 ordens profissionais, que eu conheço relativamente bem, liderei uma durante 20 anos, estive ligado às ordens durante mais de 2 décadas, mas a sua evolução ao longo do tempo foi fazendo notar crescentemente a necessidade de haver uma associação transversal, interprofissional, interdisciplinar, que abrangesse não apenas em termos de representatividade os membros das ordens profissionais, que em Portugal deverão ser atualmente cerca de 430 a 450 mil, mas também de um conjunto de outras profissões, algumas reguladas, por exemplo, na área da saúde haverá cerca de mais de 20 que estão reguladas pela Administração Central dos Sistemas de Saúde, a ACSS, e outras profissões, algumas reguladas, outras não regulamentadas, novas profissões, instrutores, consultores, tradutores, enfim, uma panóplia de profissões, algumas já desaparecidas, até que nós conhecemos, mas já não são muito operantes, enfim, indo contra a dinâmica do mundo do trabalho e, sobretudo, não se sobrepondo de forma alguma às ordens profissionais e outras profissões regulamentadas, bem pelo contrário, identificando aquilo que foi uma tendência crescente no início deste século, que começou, talvez, no célebre relatório Monti, onde as associações profissionais públicas, nomeadamente, foram categorizadas como cartéis, como empresas. Cada um dos profissionais dessas associações foi designado na terminologia concorrencial por empresa, e depois de um conjunto de evoluções, que eu não vou agora aqui estar a descrever em pormenor, basicamente em todos os países da Europa, as leis da concorrência vieram a determinar que as ordens, as associações profissionais estavam interditas de interferir nas relações económicas dos seus membros, direta ou indiretamente, enfim, de várias formas, e de exercer qualquer tipo de atividade sindical. Isto veio criar uma mudança de paradigma crescente, que foi sendo implementada na legislação de cada um dos países, por via da legislação da Europeia e por via de um conjunto de acórdãos do Tribunal de Justiça Europeu, que têm sido, nos últimos 15, 20 anos, aliás, uma das principais fontes de direito na União Europeia, e que basicamente vieram criar em Portugal particularmente um vazio em termos da representatividade precisamente dessas áreas, que são fundamentais, da área económica e da área da proteção social e sindical. Acontece que em Portugal, ao contrário de outros países da União Europeia, não está claro. Eu diria que a doutrina vai no sentido de determinar que não é possível a criação de sindicatos de profissionais liberais ou de profissões liberais, e, portanto, nós vivemos aqui um autêntico, digamos assim, atentado às determinações da Organização Internacional do Trabalho, da Carta de Direitos e Deveres dos Direitos da União Europeia, que é ter em Portugal cerca de 1 milhão de profissionais que trabalham. Agora vou categorizá-los de outra maneira, provavelmente perceber se mais, explicarei um pouco à frente o porquê. Cerca de 1 milhão de profissionais que trabalham por conta própria, que não têm qualquer tipo de representatividade. E, portanto, não podem fazer valer os seus direitos
digníssimos em termos de proteção social, em termos dos seus salários, dos seus honorários, enfim, de um conjunto de formas que existem de remunerar este tipo de profissionais. A nossa associação foca-se mais, não com todo, e é muitíssimo até, o respeito pelos trabalhadores independentes de uma forma geral, mas ela foca-se naqueles profissionais liberais, ou seja, naqueles trabalhadores que têm um conjunto de qualificações, que têm uma autonomia, uma independência, códigos de ética, formas de estar, que os categorizam como profissionais liberais. Portanto, que com este conjunto de características, independentemente do vínculo laboral, pode ser por conta de outrem, pode ser por conta própria, podem ter várias pessoas a trabalhar com eles, pode ser só um trabalhador, só um profissional liberal, enfim, tudo isso depois cria aqui uma miscelânea bastante grande, mas no fundamental a associação pretende-se focar nessa área. E, portanto, temos como membros coletivos, lá está, de outras profissões que não estão organizadas em ordens, por exemplo, os higienistas orais, que são um dos membros da nossa associação, cerca de 600, 700, que são uma profissão qualificada, com doutoramentos, enfim, mas que está regulamentada, registada na ACSS, mas não tem uma ordem profissional. E portanto, e depois temos profissionais de variadíssimas áreas da proteção de dados, advogados, engenheiros, médicos, instrutores, tradutores, músicos, isto curiosamente, e não tem de curioso nada, só tem de bom, que o setor das artes e da cultura é um setor que nos é particularmente caro, talvez particularmente vulnerável em algumas situações, portanto temos também um conjunto de pessoas, não é? Talvez com maior visibilidade pública seja o Pedro Abrunhosa, que dão a cara pela associação e pelos seus propósitos. Bom, posto isto, e já foi muito, indo de encontro ao tema, empreendedorismo e inclusão social, o empreendedorismo naturalmente eu diria que é uma skill, uma competência que está muito presente, não quer dizer que esteja sempre, mas está muito presente no universo dos profissionais liberais que trabalham por conta própria. É uma capacidade que é muito transversal, mas não é exatamente assim para todos os profissionais liberais, como é evidente. A inclusão social, portanto, entende-se por empreendedorismo, é uma coisa muito, digamos assim, muito empírica, é um processo de afirmação, de inovação, de pessoas que, normalmente indivíduos, que abrangem um conceito económico com vista a obter dele, fazer um negócio, desenvolver um conceito orientado naturalmente para, embora nem sempre, provavelmente na parte da inclusão social podemos falar disso, orientado normalmente para o lucro, que pode ter diversos tipos de abordagens, pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma mercadoria, enfim, há um conjunto, pode ser um produto financeiro, não deixa de ser um serviço, mas, enfim, isto depois tem várias nuances e, portanto, esse conceito de empreendedorismo que necessariamente tem que colocar valor em cima da mesa, como se costuma dizer, tem que ter valor social, tem que ter enquadramento, ou deve ter um enquadramento ético, social, é um conceito que é próximo também da Associação Nacional dos Profissionais Liberais, bem como os empreendedores, não é? Que são os agentes que colocam no terreno este conceito e que depois tem um conjunto de características que são características digamos assim, de liberdade de atuação na área económica, de criatividade, de inovação, muitas vezes, de resolução de problemas, de autoiniciativa, de
com um conhecimento de algumas áreas, nomeadamente económicas e até financeiras, para levar a cabo estas missões. E depois há um conjunto também de empreendedores com características muito diferentes, que uns são mais, priorizam mais a liberdade de atuação. Isso é cada vez mais corrente, aliás, nos dias de hoje, por exemplo, no chamado nomadismo digital. Não é apenas uma questão económica ou de viajar de um lado para o outro, são outros estudos mostram que há, enfim, conceitos mais aprofundados a este nível, de seguir os percursos diferenciados, de mudar de rumo, nomeadamente em termos profissionais, da tal criatividade, do risco. Este é um conceito importante da não aversão ao risco, eu diria até do culto do risco para levar a cabo estas atividades. Uma atividade de empreendedorismo envolve sempre um risco, o risco nomeadamente de arriscar recursos financeiros próprios ou de outros que estejam a patrocinar este tipo de atividades, da concorrência, enfim, da não obediência normalmente a horários de trabalho, da curiosidade até, da independência, da resiliência. São estas as características grandes do empreendedorismo que depois, e esta talvez seja a parte mais interessante e onde nós também estamos aqui bastante envolvidos, que é na questão da inclusão social nas questões de género, mas aplicadas aqui ao conceito que eu vou dizer. Ou seja, os últimos estudos, nomeadamente da OCDE, desde sempre, não é? Mas vão muito neste sentido, a OCDE, da Comissão Europeia, alguns encomendados até e feitos conjuntamente, mostram que esta vertente do empreendedorismo, que é extremamente importante e que na Europa precisamos não apenas de profissionais para diversas áreas, não é? Embora as pessoas não tenham ideia do shortage, da falta de capacidade em termos profissionais que existe na Europa e nos Estados Unidos, mas precisamos na Europa de 35 milhões de empreendedores. Agora, os empreendedores não nascem empreendedores, têm que se formar empreendedores, tem que haver uma cultura de empreendedorismo e, portanto, há muito a fazer nesta área e o pequeno filme, com certeza, que vamos ver a seguir pode ajudar nisso, mas, sobretudo, quem está mais excluído destas atividades variadas de empreendedorismo, das startups que se falam hoje em dia, da criação de empresas, de pequenas empresas que depois vão crescendo, são as mulheres, por razões diversas. As mulheres estão muito mais excluídas, são muito menos ativas nas atividades de empreendedorismo que outros segmentos que eu vou enumerar. São as pessoas desempregadas, são as pessoas mais antigas, mais velhas, são as pessoas mais jovens, curiosamente, são as pessoas portadoras de um conjunto alargado de deficiências, são reclusos ou ex-reclusos, e portanto são estes estratos da população que estão, onde é preciso trabalhar ainda mais esta vertente de empreendedorismo, porque, e com isto talvez terminaria por agora, porque se sabe, se prova que esta resiliência do empreendedorismo que é absolutamente determinante para as sociedades, para a sociedade em que vivemos, portanto, incluir estas pessoas por uma via que está mais que provada, que é uma via eficaz de criar relações entre as pessoas, de galvanizar as pessoas, de evitar custos sociais assombrosos que resultam de um conjunto de pessoas com as características que acabei de enumerar, mas todos grupos muito diferentes, deixar estas pessoas de fora desta vertente da promoção do empreendedorismo é um erro grande que tem muito mais custos e que, sobretudo, priva a sociedade de um alto valor acrescentado que resulta normalmente das atividades de empreendedorismo. Não é por acaso que os países
neste aspecto, mais avançados do mundo, os Estados Unidos, a Inglaterra, alguns países anglo-saxónicos, de uma forma geral, muito mais propensos à cultura do risco e do negócio da vida social, porque são os empreendedores também os principais galvanizadores da promoção de empreendedorismo para diversos outros destes grupos, é extremamente importante. E, portanto, eu ficaria por aqui, pedia talvez ao Carlos Magalhães, se ele me fizesse o favor de colocar um pequeno vídeo que é de uma entidade reputada da OCDE, que resume isto de uma forma muito mais... julgo é que o vídeo está em inglês, eu não sei se ele pode ter as legendas ou não, mas enfim. Vou então passar, Orlando. Obrigado. O vídeo tem áudio? Não estou a ouvir o áudio. Less diversity means less equality of opportunities, starting a successful business, more funding, investment in skills, support for ease of entry is critical, creating opportunities for those aspiring to own their own business. Penso que ouvimos. Houve ali um momento em que houve uma interrupção na transmissão, mas penso que ouvimos todos o vídeo. Sim, sim, perfeitamente, a mensagem passou. Exatamente. Portanto, este vídeo, no fundo, que se baseia em estudos da OCDE e da Comissão Europeia, que já decorrem com uma amostra, creio que 37 milhões de pessoas devidamente randomizadas e devidamente triada, esta é a última versão, mostra um pouco aquilo que eu estava a tentar descrever nesta breve explicação que fiz. Portanto, esta qualificação, esta educação para o empreendedorismo, levando em conta a inclusão social que lhe pode e deve estar adstrita, no fundo o conceito é o mesmo, é só estarmos particularmente atentos, e este estar atento, vou dar por exemplo um exemplo de Espanha, onde os invisuais em Espanha têm uma associação, um estatuto muito próprio, porque há muitos anos atrás, por razões complexas, essa associação ficou com os direitos do jogo para fazer face aos, digamos assim, aos desafios que têm os invisuais, nomeadamente em Espanha, não é? Isso deu-lhes uma capacidade muito grande para lidar com estas situações, no sentido que, por exemplo, às vezes nos países onde o capital social é mais débil,
como acontece em Portugal e nos países do sul da Europa, em algumas vertentes, por exemplo nesta, não quer dizer que não seja um capital social resiliente noutras vertentes, nomeadamente, por exemplo, na vertente até familiar, mas nesta vertente de empreendedorismo, reconhecidamente, o nosso capital social é muito débil, as pessoas toleram pouco o falhanço, arriscam pouco, e, portanto, em Espanha há legislação, e eu aqui, por acaso, não gosto muito deste termo, porque não devemos estar à espera do Estado para legislar sobre esta matéria. Mas, de qualquer forma, é uma situação relativamente antiga e é muito comum que pessoas portadoras de deficiência em Espanha estejam nas mais diversas áreas, portanto, só para dar um dos exemplos, e nas outras áreas identificadas pela OCDE, onde há um gap, há uma diferença grande entre capacidade de empreendedorismo notória, descrita por indicadores que existem próprios para isso, nos segmentos da população que identifiquei. Naturalmente que nas mulheres isso estará muito ligado às questões da falta de proteção na área da maternidade, por exemplo, e no apoio aos filhos, nos desempregados, numa cultura que existe em Portugal do desempregado estar na gaveta, não é? Portanto, embora haja um programa para criação do próprio negócio, mas, enfim, não vamos falar disso, mas está muito aquém daquilo que poderia ser, do financiamento. O financiamento é referido como uma questão importante. Agora tem surgido também as questões dos migrantes, dos imigrantes, como uma questão crucial, porque o empreendedorismo e a inclusão através do empreendedorismo está aprovada a ser um dos veículos mais potentes de inserção de migrantes nas sociedades onde somos, que procuram com vista a melhores condições de vida, que apesar de todo este contexto é relativamente universal, digamos assim, e proporciona um tipo de conexões e de networking diferente, trabalhar no sentido de disponibilizar a pessoas com algumas características esse mesmo networking, nomeadamente pessoas isoladas no interior do país ou com menos acesso a conexões e a contactos, envolvendo também, por exemplo, a diáspora. Agora estava aqui a lembrar-me da atividade importantíssima que o Renato Epifânio faz no âmbito da lusofonia. Portanto, a diáspora pode ter aqui um papel importantíssimo, precisamente pelo networking que aqueles que normalmente saem do país têm uma resiliência muitíssimo maior e, portanto, podem também ajudar a colocar esse networking por via da dávida que normalmente os imigrantes, e eu fui imigrante também durante alguns anos, têm relativamente a ajudar outros, nomeadamente de outros aparentados, da própria nacionalidade, outros portugueses ou pessoas aparentadas, e portanto todas estas vertentes são extremamente importantes e eu acho que o tema é um tema que está na agenda e sobretudo está na agenda numa altura em que o trabalho tal como conhecemos hoje em dia tem não uns dias contados, mas está numa profunda mutação, profunda e acelerada. O trabalho clássico, representado pelas centrais sindicais, a velha organização do trabalho, permitam um termo ainda um pouco marxista, das classes, dos grupos profissionais, tudo isto está numa mudança acelerada. E aqui o empreendedorismo o trabalho por conta própria e as novas formas de trabalho, com a digitalização, a inteligência artificial, enfim, todas as tendências que nós vamos notando, a tendência para nos próximos anos desaparecerem no mundo inteiro centenas de milhões de postos de trabalho e desejavelmente, provavelmente vai acontecer isso e até mais, aparecerem centenas de milhões de trabalhos e de atividades novas. Tudo isso nos está a colocar à prova e eu julgo que uma amálgama que existe no meio disto tudo chama-se precisamente empreendedorismo e chama-se inclusão social, independentemente da maior ou menor apetência que possamos ter como sociedade ou como indivíduos para
digamos assim, os aspectos sociais relevantes a esta matéria, mas há algo em que a inclusão social a este nível funciona, é que evita situações muito mais complicadas, muito mais desgastantes, muito mais penosas e muito mais custosas para a sociedade, se grupos especialmente vulneráveis ou que estão abaixo do gap em termos de capacidade de empreendedorismo forem, digamos assim, alavancados para se situarem a um nível que vá de encontro a esta necessidade que existe na Europa de 35 milhões de empreendedores. Muito obrigado, ficaria por aqui. O Orlando já foi respondendo algumas questões que tínhamos aqui para o colocar, mas o Rui Martins penso que tem como intenção formular uma outra questão que eventualmente não tinha sido cabalmente abordada pelo Orlando. Rui Martins. Sim, tenho aqui algumas questões, sim. Bom, a primeira questão que eu gostaria de colocar ao Orlando é simples. A resposta pode não ser simples. A pergunta é talvez a mais curta de todas, que eu tenho aqui na minha lista, que é possível compatibilizar empreendedorismo e inclusão social? Bom, seria interessante cada um de nós, na medida do possível, também responder essa questão. Na minha perspectiva vou-lhe dar um exemplo aqui, eu julgo que está aqui um representante da Federação de Prestadores de Cuidados de Saúde, que é ligado neste aspecto, neste caso, não a pessoas com deficiência, mas a pessoas doentes. Há inúmeros exemplos de pessoas com doenças, paraplégicos, tetraplégicos, doenças graves, extremamente limitadoras, que têm uma capacidade de inovação enorme, algumas delas chamada de inovação aberta, ou seja, no fundo não estão preocupadas em fazer disso um negócio, mas alguns casos com grande sucesso e onde se combina esta inclusão social, digamos assim, com empreendedorismo e até mais do que empreendedorismo, embora o conceito esteja muito próximo, com capacidade de gerar proveitos e de alavancar negócios de grande dimensão. Por exemplo, estou-me a lembrar de um israelita que desenvolveu um tetraplégico, tetraplégico que desenvolveu um conceito de exoesqueleto que está muito em voga nos dias de hoje, portanto, uma pessoa que estava cadeira de rodas e que não compreendia como é que nos dias de hoje, isto não foi assim há tanto tempo, como é que uma pessoa tinha que estar limitada a uma cadeira de rodas e desenvolver um exoesqueleto e faz um conjunto tem uma autonomia muito mais acrescida do que aquela que teria antes. A inovação que vem do dia a dia, por exemplo, dos doentes na área da saúde, é absolutamente fantástica. Há exemplos muito relevantes. Vou dar um pessoal. Tenho uma pessoa de família que está gravemente afetada por uma Alzheimer e por uma degenerescência, digamos assim, em termos mentais. Há um conjunto de cuidadoras que estão, normalmente são cuidadoras, não é? Por isso eu refiro no feminino, que estão a apoiar, digamos assim, essa pessoa, mas a família desenvolveu uma coisa muito simples, que é um grupo do WhatsApp com um conjunto de fotografias que as cuidadoras tiram e de dispositivos, onde a família toda vai acompanhando o estado da pessoa que está debilitada. Isto não é inovação nenhuma, porque isso já existe mas é apenas o exemplo de qualquer coisa que, se nada fosse feito, com certeza a pessoa em causa estaria muito menos acompanhada. Se me permite, Orlando, se eu bem percebi o sentido da questão do Rui Martins, a questão, eu acompanho nesse plano, é que deve ser promovido o empreendedorismo, a livre iniciativa, o risco, mas tínhamos consciência, e penso que todos nós temos essa consciência, e isto não estamos a falar de pessoas diminuídas, quer por doença circunstancial, quer por deficiência. Estamos a falar de pessoas que, enfim, pelo seu perfil psicológico, pela sua natureza, são menos dadas ao empreendedorismo, digamos assim, não é?
E a questão é, muito bem, naturalmente, como a economia dinâmica vive, diria, substancialmente dos empreendedores, das pessoas que criam empresas, criam postos de trabalho, mas nem todos temos essa vocação, não é? E penso que um Estado, uma sociedade saudável, naturalmente que deve promover o empreendedorismo, mas deve ter também, enfim, esta é a questão, diria, ter a consciência social no sentido de não deixar ninguém para trás, nomeadamente as pessoas que, legitimamente, diria até, não têm esse perfil psicológico e são menos dadas ao risco, a criar um trabalho próprio. E penso que era aí que o Rui queria chegar, não sei, Rui. Sim, sim, era por aí, sim. Então, agora vou avançando aqui para um outro. Este aqui, por acaso, eu acho importante, esta questão, Mas, que é, Rui, só dizer, sim, eu não poderia estar mais de acordo com isso. É uma competência, como outras, tem que ser, digamos assim, tem que ser adquirida, tem que ser ensinada, tem que ser estimulada, tem que ser musculada. Nem todos têm as mesmas competências, mas é perfeitamente possível que no escalar das várias formas de empreendedorismo encontrar, digamos assim, lugar para muito tipo de atuação a este nível. Uh, por exemplo, ali na cidade do Porto, houve uma altura que havia algo relativamente organizado, relativamente à venda nas ruas, particularmente no verão, de vidas ou castanhas ou o que é que seja, não é? Isso depois foi descontinuado, mas isso às vezes é um primeiro passo que depois faz, pois é. estimula empreendedores, pessoas a trabalhar por conta própria, a sentirem propósitos na vida, porque este tipo de atividades geram objetivos e propósitos, que é aquilo que nos mantém vivos de uma forma geral, não é? Como é evidente. Já agora, antes do Rui passar à segunda questão, o Orlando defende, por exemplo, que no nosso sistema de ensino, enfim, desde o básico, enfim, o sistema secundário, o ensino secundário, houvesse, eventualmente, naquela cadeira que tão polémica tem sido, a cadeira de cidadania, não é? Penso que é esse o nome, houvesse pelo menos um módulo ou uma componente que promovesse o empreendedorismo. Totalmente. Eu fui também muito influenciado pela escola alemã, não em Portugal, mas na Alemanha, onde estive, e desde a terceira, quarta classe havia não um módulo, mas havia cadeiras, eu diria que era quase transversal, quando se falava em matemática, economia, não havia tanto, não havia tão cedo, essa vertente vinha sempre ao de cima o fazer contas, o projetar a viabilidade de qualquer coisa que se queria fazer, desde a senhora que vendia maçãs no intervalo, nós sabíamos mais ou menos, era um dos case studies, o modelo de negócio de uma pessoa que estava a vender maçãs no recreio da escola. Portanto, essa cultura existia desde cedo, e eu acho que em Portugal é absolutamente determinante e que evitaria, olha, por exemplo, na minha profissão, e estou a ver aqui até pessoas também da minha área, que um conjunto de pessoas que têm praticamente como saída profissional trabalhar como profissionais liberais independentes, mas não têm qualquer tipo de preparação a este nível. Portanto, modelos de negócio, de separar finanças pessoais das finanças da atividade profissional, contabilidade, enfim, nada disto é transmitido e eu sou um profundo defensor de que isso é fundamental e deveria ser transversal praticamente a todas as áreas. Ora bem. Bom, a outra questão para cá está relacionada com esta. E aliás, também me recordo que na altura dos centros populares há muitas pessoas dos bairros mais pobres de Lisboa que saem à rua, que montam as suas bancas à porta de casa e começam a fazer vendas. Claro que isto é, pronto, deve ser vagamente irregular em relação à ASAI, em relação aos recibos e tudo isso, mas o facto é que as pessoas saem para a rua e fazem isto regularmente e é uma forma de compensar os seus baixos rendimentos. O que me leva à questão, que é, quais são as principais barreiras que as pessoas em situação de vulnerabilidade enfrentam ao tentarem tornar-se empreendedoras?
Já falou um pouco disso, desta financeira, nomeadamente, mas que mais barreiras são estas e quais as soluções para saltar estas barreiras, Orlando? Obrigado, Rui. É uma excelente questão. Não sei se estou à altura assim de as identificar todas, porque elas dependem também dos grupos da população de que estejamos a falar. Mas aquele que estava a focar, a regulação desapropriada, desfocada, sem valor social, sem dúvida que é uma dessas vertentes. Ou seja, não há qualquer tipo de razão para impedir que com uma descrição, um manual, impedir alguém de ir vender, sobretudo em dias de festas, São João, castanhas. As pessoas fazem isso já, mas provavelmente fazem à socapa, não é? Faz-se Ter uma licença qualquer ou qualquer coisa do género. Portanto, essa é sem dúvida umas barreiras. A regulação, a falta de a burocracia, falta de informação, a parte financeira, a falta de, de, de de mentorship, portanto, de haver pessoas que estejam focadas em ajudar pessoas a desenvolver este tipo de vertente. Portanto, é muito importante haver outros empreendedores ou pessoas que têm um papel de mentor neste tipo de atividade. Isso é muito importante. E a legislação de trabalho também teria que ser permissiva a vários níveis, desde a sua rigidez até à fiscalidade, para absorver, digamos assim, esta poluição, que eu estou em crer que não é tão na sociedade portuguesa, que nós não temos assim uma aversão e um risco tão grande ao empreendedorismo. Agora, tudo o que está à nossa volta, às vezes, a cultura que existe, também não é propriamente estimulante para esse empreendedorismo que, pelo menos, quando estamos fora do ecossistema português, muitas vezes funciona e somos admirados e somos referenciados até pela nossa capacidade a esse nível, até porque o empreendedorismo tem aquela vertente muito importante, que é a vertente de conseguir resolver problemas que não estão previstos e que surgem sempre, não é? Onde os portugueses normalmente dão cartas. Orlando, se me permite, há pouco transmitiu a ideia que o Estado não é de facto uma panaceia para os nossos males, não é? Mas o Estado também não se pode demitir das suas responsabilidades, uma vez que o Estado é suportado por nós, pelo erário público, pelos contribuintes. A questão era esta: de que forma as políticas públicas podem incentivar o empreendedorismo inclusivo? Exatamente. De várias, eu quando disse o Estado não é panaceia, é porque a sociedade civil, as associações, nomeadamente os seus representantes, figuras exemplo, modelo, são extremamente determinantes para essa promoção. Mas as políticas públicas, nomeadamente, para além dos aspectos já regulatórios, na discriminação positiva de quem, nomeadamente em termos fiscais, por exemplo, destas vertentes de que são mais, apelam mais ao empreendedorismo. Por exemplo, nos trabalhadores independentes que trabalham por conta própria, nós neste momento temos as nossas políticas públicas são anti-trabalhadores por conta própria, anti-trabalhadores independentes, anti-profissionais liberais, anti-risco e anti-inovação. E muitas vezes isso essas políticas públicas têm também um efeito adverso, desde logo no encargo social e sobretudo pessoal que resulta para alguém que está desempregado aos 40 anos e que muitas vezes até sempre foi pessoas ativas nesta área e que são largadas, entre aspas, no subsídio de desemprego, sem que essas mesmas políticas públicas, mais com subsídio de desemprego estático, onde depois as pessoas não se quer, entre aspas, saber delas, deveriam, poderiam e seriam muito mais acompanhadas, desejavelmente, nomeadamente nesta vertente de empreendedorismo, que não quer sempre dizer um negócio por conta própria, às vezes quer dizer, porque as skills de empreendedorismo dão capacidade, bagagem para outro tipo de situações que não apenas
digamos assim, abrir um negócio por conta própria. Portanto, fiscalidade, adaptação em termos da proteção social, o relevar da importância e dos exemplos de empreendedorismo, valorizar as pessoas que sobem na vida como exemplos positivos, valorizar as pessoas que, especialmente aquelas que são capazes de percursos vindas de contextos muito complexos, de dependências, de meio prisional, falamos aqui num caso que é obviamente diferente, mas que tem a ver com outras razões, do caso, o gap que há também nas mulheres, nas pessoas mais velhas, preocupante, não apenas em Portugal, mas é preocupante no caso dos jovens dos 18 aos 30 anos especialmente. Portanto, há obviamente aqui algo que pode e deve ser feito em termos de políticas públicas e de exemplos para que nós possamos ter índices de empreendedorismo a 3 meses, que são o tempo fundamental quando há uma atividade, um novo negócio que se lança, são 3, 4 meses. Aí o apoio é absolutamente fundamental. Depois, a partir daí, começa-se, digamos assim, a separar o trigo do joio, e eu estava a lembrar daquela frase célebre que nós temos, não gostamos muito em Portugal, e não apenas em Portugal, que é ele dizia ao Edison: eu não falhei, eu só encontrei 10.000 maneiras de coisas que não funcionam. Portanto, este espírito é um espírito que nos devemos acarinhar, digamos assim. Ok. Outra questão que tinha aqui, que também está relacionada com esta, como estão todas, aliás, estão todas relacionadas, como é evidente, que é o que é que devem os empreendedores desenvolver dentro dos seus próprios negócios para promover a inclusão social? Que tipo de ferramentas, que estruturas, que organizações, que práticas, basicamente? Bom, eu não queria só falar alguns desses aspectos, até estão aqui e ali já em prática das questões mais ligadas aos benefícios fiscais ou de incluir pessoas que estão que têm este tipo de, digamos assim, de dificuldade, estes grupos mais vulneráveis. Eu julgo que o caminho é precisamente o inverso, digamos assim, é um caminho de consciencialização da sociedade e de valorização da importância que tem a inclusão destas pessoas por parte de todos os agentes da área económica, pública, privada e da área social, e da consciencialização da sociedade que integrar pelo empreendedorismo, por esta via, pessoas que estão excluídas em termos sociais ou que têm grandes dificuldades por razões diversas em abraçar este tipo de projetos, é um investimento na verdadeira acessão da palavra, porque está também muito estudado que pessoas nas condições que já falamos, um ex-recluso que está 2 anos à procura de trabalho tem um risco grave de cair em situações muito mais complicadas do que se estiver inserido, nomeadamente através de um pequeno projeto destes. Portanto, a questão do microcrédito, da confiança da sociedade, do financiamento, da valorização pela sociedade deste tipo de exemplos, em vez de outros que me abstenho aqui de comentar, mas que infelizmente a nossa sociedade e até a comunicação social está totalmente dispersa relativamente aos grandes exemplos que temos em Portugal de pessoas que fazem percursos fantásticos com este tipo sem grandes oportunidades, seria um aspecto absolutamente relevante, não relevando, obviamente, não deixando para trás as questões fiscais e de digamos assim, discriminação positiva das empresas e dos próprios a vários níveis, não é? Orlando, Já agora,
Peço desculpa, Ah, Carlos, vinha a sim, sim. propósito, desculpa lá. O Orlando falou do microcrédito. Nós sabemos que é essencial, sobretudo para iniciativas, enfim, muito modestas, mas essenciais para que muita gente sobreviva. Como é que estamos? Eu faço a pergunta por real ignorância. Como é que estamos nesse aspecto, do microcrédito? O que é que haveria a mudar e a melhorar? Porque acho que essa é uma questão essencial. Eu tenho essa percepção, que seria essencial para muitas pessoas terem, enfim, não digo o seu próprio negócio, mas enfim, o seu modo de vida, ter alguma atividade rentável. Como é que estamos nesse plano? O que é que se poderia melhorar? Eh, eu não sou um especialista na matéria, mas a informação toda que tenho é que quer o micro, quer o macrocrédito, em termos de fomento, não é? Banca de fomento, está em Portugal muito parada. A carga da burocracia, as pessoas não têm ideia que às vezes de que a burocracia de abertura de uma conta bancária, por exemplo, com um migrante, com a carga de documentos que isso exige, num país como o nosso, equivale a estar quase um ano num limbo onde não há acesso a absolutamente nada. Portanto, é absolutamente fundamental que pessoas nestas situações tenham acesso a esse tal microcrédito. Está também provado, mais ou menos, que quando é gerido no meio familiar, normalmente o elemento feminino do meio familiar é mais eficaz, mas isso depende de diversas circunstâncias. Portanto, em Portugal é praticamente impossível aceder a um microcrédito sem se provar ou sem se hipotecar ou sem ter algo a dar em troca. A nossa banca não está a olhar para isso, outro tipo de instituições também não estão orientadas para essa matéria, a não ser no caso de desemprego, que já é um caso diferente, portanto, particularmente para os migrantes, particularmente para exclusos, pessoas em situação que estão a sair de situações complicadas de dependências, para famílias, mulheres e famílias de uma forma geral com filhos a cargo, com famílias separadas, monoparentais, desestruturadas, evidentemente que o microcrédito é normalmente um investimento, mesmo que às vezes ele falhe ou tenha que ser repetido, seria extremamente importante e em Portugal isso não se passa de todo. Ora bem, portanto, o Renato há pouco falou de uma disciplina chamada Cidadania e Desenvolvimento, no ensino básico, obrigatória. Eu extrapolava para uma pergunta mais geral: até que ponto a educação para o empreendedorismo é um instrumento fundamental para a inclusão social, através da formação e do desenvolvimento de competências para a criação do próprio emprego? Já foi parcialmente respondida, de qualquer modo, Orlando, mais uma vez insistimos, a educação é fundamental para esta cultura de empreendedorismo e de recuperar pessoas que eventualmente estavam perdidas na sociedade para tarefas que considerem dignas e que sejam fáceis de aceder, sem burocracias, sem esses problemas que tão bem referiu. Sim, pronto, ligando as duas coisas, evidentemente que o empreendedorismo de uma forma geral, e estamos há imensos exemplos desses, e são muito exaltados até às vezes nos célebres unicórnios e outras vertentes, mas há um conjunto de startups em realidades que são amigas do investimento e do risco, e onde esse tal fomento, esse tal capital de fomento que o Renato Epifânio estava a falar, funciona bem e, portanto, não há aversão ao risco, e essas boas ideias, e às vezes só em 10 ou em 100 é que uma se aproveita, mas é estimulado no empreendedorismo e muitas vezes essas situações têm um êxito enorme. Se for possível, e muitas vezes combinar isso por razões diversas, filantrópicas, pela quantidade de pessoas, normalmente também empreendedores ou pessoas com recursos que estão disponíveis, muito mais do que aquilo que se julga, para contribuir, para ajudar pessoas a não caírem em situações sociais complicadas,
e a via do empreendedorismo é uma via comprovadamente muito eficaz pela conexão que provoca entre as pessoas, pelo mindset, pelo raciocínio. Isso seria extremamente desejável e acontece em muitíssimas paragens. Eu sei no Porto um projeto em que há uma associação com uma série de pessoas com trissomia 21 que tenta desesperadamente encontrar um local para ter essas pessoas, a ideia julgo que é de um restaurante, uma pizzaria, para ter pessoas com trissomia 21 perfeitamente capazes de fazer esse tipo de tarefas, ocupadas com um propósito. Isso faz uma diferença brutal na vida das pessoas e interessa empreendedores e é uma marca distintiva, podemos dizer um bocadinho interesseira, mas não deixa de o ser também em termos de responsabilidade social. E, portanto, mas a sua pergunta, Carlos, ia mais de encontro à formação. Eu acho que a formação é absolutamente fundamental. Nós não podemos formar gerações de pessoas que não sabem fazer contas à vida, que não sabem onde gastar, não sabem fazer contas ao fim do mês, tornam-se alvos fáceis de manipulação política, de dependência estatal e outras, e, portanto, essa literacia, essas competências que podem ser estimuladas e desenvolvidas são absolutamente cruciais. Há inúmeros exemplos que eu, ao longo da minha vida, por exemplo, no contacto com a indústria, quando se ia pedir dinheiro para uma atividade qualquer, normalmente a pergunta que era feita é uma pergunta difícil, não é? Pelo menos para mim e outras pessoas que estavam na altura, era: mas qual é o que é que podemos ganhar com isto? Qual é o business plan que tem pela frente? E aquilo parecia um não, mas na verdade era estimulante quando se apresenta este win-win, ou seja, quando se apresenta um projeto para qualquer atividade, nós termos uma ideia daquilo que pode gerar e da viabilidade que isso pode ter para uma pessoa e para uma organização, para um projeto de empreendedorismo que está a começar. Ana Sofia Lopes tem a mão levantada, penso que quererá colocar uma questão. Ana Sofia. Sim. Em relação, nós temos um grande número de jovens, eu tirei esse número, mas não consigo encontrar aqui. Um grande número de jovens que não estão empregados nem estão a trabalhar, portanto não fazem absolutamente nada. E precisam de ser cativados para fazer algo. E eu sinto que poderão estar completamente perdidos, não é? Portanto, nem estão a estudar, não entraram para o ensino universitário, nem estão, não vão trabalhar, nem entraram para o ensino universitário. Portanto, não estão a ser minimamente ativos na sociedade. Portanto, é um foco perdido. E eu sinto que, é óbvio que nós não podemos depender do Estado para estas coisas, mas é claro que tem que existir essas tais políticas. A escola portuguesa está muito de rastros. Nós vimos um 25 de Abril cheio de protestos, não é? E portanto as pessoas saíram à rua e protestaram e, em todas as vertentes, desde o ensino aos médicos, todos pela habitação, portanto há aqui um problema grave em Portugal de reestruturação, não é? E de políticas que têm que ser urgentemente aplicadas para salvaguardar isto tudo. E como é que um jovem consegue desenvolver estas capacidades num Portugal como está hoje, não é? Um Portugal muito, muito colapsado, com uma escola que não lhe trouxe uma mais-valia, uma escola portuguesa. Na escola estrangeira já é diferente. Já temos uma geração, a minha, que já põe os filhos nas escolas inglesas ou outro tipo de escolas, porque eles realmente aí recebem outro tipo de encorajamento e ensino, até para irem para o exterior. Portanto, porque não vemos um futuro, eu não quero ser pessimista, mas eu tenho um plano B, por exemplo, para os meus filhos, não é? 46 anos, e o meu plano B, há um plano A que é ficar em Portugal, que era o meu desejo, e construir um país melhor e que tudo funcione, mas o plano B realmente é eles irem para o estrangeiro. Portanto, como é que nós conseguimos dar a volta como sociedade? Nós estamos sempre a dizer isto, não é? Que temos que dar a volta e que temos que dar a volta, e portanto temos que nos juntar todos e realmente contribuir. Mas tem que existir políticas e incentivos
a nível do governo também, da governança, que eu acho que está a ser muito mal gerida. E, portanto, também a nível dos profissionais liberais que fazem uma empresa, a burocracia é enormíssima, como o Orlando estava a dizer, é tudo muito complicado de resolver, portanto, os impostos são altíssimos, devia haver uma redução para microempresas, ou uma redução para os novos empresários. Como é que viste, Orlando, em relação aos jovens? E também outra pergunta, porquê é que as mulheres se envolvem menos no empreendedorismo? É falta de coragem, é falta de... É aquele aspecto de que tem que ter os filhos, etc. Mas as mães estão a ser cada vez mais tarde, hoje em dia em Portugal, mesmo por causa disso. Certo, obrigado, Ana Sofia. Bom, relativamente à questão daqueles jovens, alguns já não tão jovens, que nem estudam nem trabalham, não é? Que não estão fora totalmente fora do mercado de trabalho, temos um problema grave de estatística em Portugal, porque esse número é um número convenientemente sempre escondido. Mesmo a estatística do emprego não leva em linha de contas algo que nos interessa como profissionais liberais, são as questões do assim designado subemprego, porque a estatística do emprego também ela é feita para o emprego por conta de outrem, que é apenas uma das formas, é a forma clássica, mas apenas uma das formas estava aqui o Rui Martins a dizer o termo, que é o nem-nem, exatamente é esse o termo. Portanto, essa forma de pessoas que não trabalham, de estatística, deita para fora, ao final de 2 anos e meio de subsídio de emprego, as pessoas passam um tipo de situação que não entra já nas estatísticas, são dadas estatisticamente como perdidas, porque é conveniente estarem camufladas. O mesmo acontece também a quem não estuda nem trabalha. Essa estatística também não é uma estatística que seja muito evidente. Sabemos uma coisa, é que quanto mais jovens as pessoas forem e estiverem nesse tipo de situação, mais difícil é mobilizá-las para as 3 grandes vertentes que são inerentes ao empreendedorismo, que é uma ideia, uma oportunidade, uma ação com recursos. E, portanto, quando isto falha, é muito difícil mobilizar pessoas que não têm vontade, não têm ideias, não têm oportunidades, não têm recursos e, portanto, ficam acomodadas, muitas vezes em casa dos pais, outras vezes em situações ainda mais delicadas. É um problema gravíssimo na sociedade portuguesa, até porque tem um horizonte de décadas pela frente, não é? Muitas vezes não décadas, porque são pessoas depois que também em termos de saúde têm um conjunto de problemas que as leva a ter uma esperança de vida e sobretudo de anos com qualidade de vida muito mais baixa. Mas é outra situação. Relativamente às mulheres, nunca falta de coragem, não é? As mulheres nunca tiveram falta de coragem pela sua capacidade própria a vários níveis, mas por falta de apoios que muitas vezes existem relativamente, como penso que já disse, às questões da maternidade e do apoio aos filhos nas creches, e não só, mas também por vezes, algum estigma que existe relativamente a esta vertente do empreendedorismo relativamente às mulheres. É mais difícil encontrar, mesmo nos grandes exemplos internacionais, nos Elon Musk, nos Steve Jobs, etc., da vida todos, é mais difícil encontrar exemplos femininos do que exemplos masculinos. E obviamente não será não é lógico, não, é por esse tipo de razões. Portanto, há aqui um caminho, há um gap, não é um gap muito grande, mas é um gap que merece ser corrigido. Na minha perspectiva, no que se passa na Europa, é mais complicado o gap que existe dos 18 aos 30, ou seja, há mais pessoas a empreender dos 34 aos 50 do que dos 18 aos 30. E o que a Ana Sofia também estava a dizer também me pareceu muito interessante, porque no modelo atual começamos a fazer descontos, a pagar impostos, etc., não é?
praticamente, agora há um ano para os profissionais liberais, um ano de latência, mas praticamente no início da nossa atividade profissional. Ora, hoje em dia as carreiras são mais longas, são menos lineares e a reforma é mais tarde, e portanto faria sentido que estas carreiras contributivas alongadas não fossem alocadas nos aspectos contributivos exclusivamente a beneficiar de uma forma, diria, igual, mas não equitativa, todos os que contribuem para essa carreira, mas também a valorizar, por exemplo, a capacidade de empreendedorismo em termos de carreira contributiva. Porque alguém que esteve 3 ou 4 meses, reconhecidamente, ou um ano, a tentar levar um negócio para a frente, que não deu certo, é muitas vezes imensamente penalizada em termos fiscais e em termos de segurança social. E, na minha ótica, esse risco é profundamente injusto. Portanto, há aqui muita inovação em termos de políticas públicas que se poderiam fazer a este nível. E acha que lá chegaremos, Orlando, ou não? Acha que os nossos políticos estão motivados para isso? Se a sociedade estiver motivada para isso, os políticos vão atrás, porque é isso que os políticos fazem, irem atrás do que a sociedade. Não conheço político nenhum que não siga aquilo que sente, pelo menos, que a sociedade lhe está a dizer. A questão é se a sociedade está preparada para isso. Eu, em Portugal, acho que temos uma parte grande da sociedade que está muito aberta à inovação, ao empreendedorismo, mas também temos uma metade, talvez mais, que por razões diversas, não vamos agora julgar isso, que está muito, que é muito conservadora relativamente a alguns dos aspectos que estávamos aqui a enumerar, não é? Esta questão dos jovens é tanto mais preocupante quanto, como nós sabemos, tem sido relatado na comunicação social que os jovens em Portugal, na Europa, saem mais tarde da casa dos pais, por volta dos 33 anos. Na Suécia saem aos 19, não é? Eu próprio sou de outra geração, digamos assim, também saí de casa aos 19 anos. Portanto, isto não quer dizer que os jovens não trabalhem. Agora, a forma de serem remunerados é muito baixa, mesmo nas profissões liberais ou por conta própria, por força também desses encargos fiscais brutais, e conduz-nos a essa situação triste. De facto, os jovens não conseguem comprar uma casa, não conseguem estabelecer-se por conta própria, não conseguem casar ou relacionar-se, portanto, com outra pessoa. É uma preocupação, e a Ana Sofia transmitiu essas preocupações, eu também as tenho, nos meus 69 anos de idade. De qualquer modo, só o cidadão pode corrigir este paradigma, não é? Não podemos esperar que os políticos, de facto, o façam por nós. Temos de ser nós, com as nossas iniciativas cívicas, com estes fóruns, a alertar o poder político e a sociedade para estes problemas. Olha, Carlos, se me permite aqui um comentário, que também achei muito interessante as três vertentes que referiu. O sair de casa mais cedo, evidentemente que as sociedades mais, digamos assim, mais do sul da Europa, mais matriarcais até de uma certa forma, que têm um diferencial muito grande relativamente, por exemplo, à Alemanha ou aos países nórdicos, onde efetivamente aos 18, 19 anos, assim de uma forma mais ou menos clara, era raus, quer dizer, fora de casa, porque vão à vossa vida, não é? Isso para nós pode-nos parecer assim uma forma um bocado, mas realmente essa é a idade em que as pessoas estão capacitadas para ganhar responsabilidade e autonomia, e não alguém não é, em muitas vertentes não é saudável estar aos 33, 35 e 40 anos até, ou como em Portugal nós consideramos jovens até aos 40 anos, às vezes em algumas situações, as pessoas estarem com os pais em casa. Isso é mau, é fruto de um conjunto, não é uma fragilidade dos próprios nem das famílias, é fruto de um conjunto de circunstâncias, de subsistência, diria até, de um empobrecimento do país que não acompanhou, como noutras vertentes, evoluções mais positivas em termos de formação de pessoas e de personalidades. O Carlos também falou aqui numa coisa
interessante, que era, hoje o Joe Biden, o discurso do Joe Biden, eu acho que foi extremamente foi interessante, numa vertente, que foi, ele falou que queria criar empregos nos Estados Unidos, mas falou nos blue collar jobs, ou seja, que queria criar empregos isto é o Presidente da República dos Estados Unidos, queria criar empregos para canalizadores, para carpinteiros, para montadores de telhados, para trolhas, para pintores, foram estes os exemplos que ele deu. E nós desvalorizamos totalmente essa vertente em Portugal, o que leva também à situação que está a focar. Portanto, isto é uma... Eu diria que seria praticamente impossível em Portugal, quando se fala de qualificação e da geração mais preparada de sempre, não incluir na geração qualificada e preparada pessoas capazes, não estou a falar de pessoas de vão de escada, pessoas com capacidade e formação profissional para... Ele, por acaso, o Biden colocou lá engenheiros no meio dos exemplos que deu. A este nível, acho que seria extremamente importante isso e que levaria com certeza ao mitigar de algumas destas situações. E por outro, na legislação do trabalho, dou só um exemplo, já não vou entrar na legislação do trabalho pura e dura, mas porque é que em Portugal, à semelhança do que acontece num conjunto enorme de países da Europa, os jovens que estão a estudar nas universidades não trabalham ao mesmo tempo? Não fazem alguns pequenos trabalhos, alguns deles que podiam ser bem pagos, porque há muita procura de trabalhos versáteis, num país turístico como o nosso, então isso ainda é mais evidente e que poderia ajudar muito a ganhar autonomia, a ganhar independência. Há aquilo que vai ser inevitável, que é o sussurrar do sistema educacional, porque principalmente nas universidades, não há dinheiro para pagar ensino público com propinas a 1.000 euros para as pessoas, isso não existe, é uma ficção que se está a traduzir no que vemos nas universidades, e portanto esse tipo de políticas é que poderiam verdadeiramente fomentar isso. Dou-lhe a minha experiência pessoal. Na Alemanha eu também tinha tido a oportunidade de viver lá, havia um programa a partir dos 16 anos, hoje em dia seria para a exploração de menores ou coisa assim do género, mas em que os jovens de toda a Europa de 16 anos iam, em Calhome, ia para a fábrica da Mercedes e para a BMW, fazer tudo, desde limpar casas de banho, depois fui de ano para ano, ia subindo ali porque sabia alemão e acabei a gerir uma pequena equipa de estudantes internacionais, mas isto eu trazia para Portugal a trabalhar no verão, na altura 3.000 marcos por mês, que era uma autêntica fortuna em Portugal. Isso não me fez mal nenhum, fez muito bem, contactei com outras realidades, acho que é muito importante as pessoas habituarem-se, jovens ainda, a ter pequenas tarefas e pequenos trabalhos que possam fazer remunerados, se possível, ou até com vertente social, porque ajudaria a ganhar muita autonomia e a cultivar até essa vertente de empreendedorismo que estávamos a falar. Sim, isso é muito pertinente, aliás. Na Alemanha, de facto, essa política de promoção, os chamados mini-jobs, não é? Portanto, são trabalhos em part-time, 3, 4 horas por dia, nem todos os dias, mas que ajudam enfim, a arredondar o orçamento no final do mês e, sobretudo, como diz e bem, parece-me, ajudam a promover esse sentido de responsabilidade e de autonomia. Mas outra questão que o Orlando colocou, enfim, nós já estamos quase no final do debate, mas também pareceu muito pertinente. Eu acho que um dos problemas estruturais do país, de Portugal neste caso, tem a ver com o ensino e em particular com o ensino técnico. Ou seja, isto também tem a ver com mudança de regime, houve um estigma social relativamente a esse chamado ensino técnico, que levou a que hoje profissões que têm procura, o Orlando referiu, canalizadores, eletricistas, haja uma grande escassez de gente qualificada. Isso, de facto, a meu ver, tem a ver com esse estigma que ainda perdura, mas isso passaria, enfim, por uma mudança de paradigma, mas passaria também por uma reforma profunda no nosso sistema de ensino. Tenho
enfim, tenho essa percepção, essa convicção. Não sei se lembra. Seria extremamente poderoso eu estou a dar o exemplo só em termos comparativos, termos um Presidente da República que a lançar a sua candidatura presidencial, no momento em que a lança, aborda este tipo de questão como uma questão absolutamente central, evidentemente ligada à reindustrialização dos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, isto em Portugal seria um discurso para, eventualmente, para um predador, e por muito, não é? Porque a sociedade não está preparada para, por exemplo, como nós estamos aqui a fazer neste fórum, não nos tratarmos por títulos académicos fora do contexto estritamente necessário para tal efeito. Foi isso que eu aprendi na Alemanha e vi os meus pais, que eram professores primários, e perguntava-lhes na altura, com médicos, com engenheiros, com quem ia lá reparar a caleira do diesel para que aquecia a casa, dizia, mas como é que eles estão todos à mesa? Porque em Portugal as coisas funcionavam de forma diferente. E esse é um exemplo poderosíssimo e não havia qualquer tipo de estigma, aliás, nem de diferenças, grandes diferenças salariais, relativamente a esta matéria. Portanto, nós temos aqui um conjunto de profissões que estão subalternizadas, que não têm capacidade de empreendedorismo, porque quando têm níveis de rendimento muito elevados, sobretudo quando essas pessoas são qualificadas e começam a formar equipas, e portanto há aqui uma oportunidade enorme em Portugal para, enfim, para exercer este tipo de atividades com grande... Precisamos é de combater um certo, é quase envergonhante isto, estigma social que existe relativamente a determinado tipo de profissões em Portugal. Uma hora de trabalho extensa, não sei se... Sofia, perdão. Por vezes, eu queria só fazer aqui um reparo. Por vezes essas profissões são procuradas, não é? É realmente necessário, eu concordo muito convosco, que é necessário cursos técnicos, não é? Para formar essas pessoas. Mas por vezes eu sinto também que essas pessoas, trabalhando como profissionais liberais e entrando ali num esquema de não passar faturas ou qualquer coisa, eles conseguem ganhar mais do que um médico. Pronto, portanto, isto está aqui um sistema muito invertido em Portugal. Nós temos tantos modelos, nós estamos inseridos na Europa e temos tantos modelos para ver e seguir. Por exemplo, nos países nórdicos, Dinamarca, Suécia, os jovens são pagos para irem para a universidade. Não é? Por exemplo, até aos 18 anos têm a saúde paga, portanto, os pais têm ali uns encargos logo muito diminuídos em relação à formação dos filhos. E eles são pagos para irem para a universidade e começam logo a trabalhar muito cedo. Portanto, lá está aquela cultura nórdica de saírem aos 18 anos de casa, quererem sair aos 18 anos de casa e vão viver em conjuntos agregados até de jovens, que é muito interessante, não é? Podem não viver sozinhos, mas vão logo. E trabalham todos em sítios que podem ser bares à noite, coisas que lhes agradem, pronto. Mas porquê que estes modelos, eu pergunto-me a mim mesma desde sempre, os países nórdicos sempre foram países que me cativaram e que eu visitei, e porque tenho amigos muito próximos que acabaram por emigrar para lá e ficaram por lá, não quiseram voltar para Portugal, como é óbvio. E visito muito, mas porque é que nós não olhamos um bocadinho para estes modelos que são tão bons para a sociedade, não é? É dito que esses países são os países mais felizes do mundo, não é? Às vezes são considerados os países mais felizes do mundo, lá está, porque as pessoas sentem-se felizes, sentem-se reconhecidas pelo trabalho, sentem-se... Não vamos mais longe, eu estive também fora 3 anos nos Estados Unidos e senti-me muito mais reconhecida lá fora do que aqui, portanto, e muito do que eu aprendi veio de lá. E porquê é que esta cultura não existe? Porquê é que nós não olhamos, por exemplo, para o que o Joe Biden disse hoje, que é tão importante, não é? Será que isso o discurso dele sairá várias vezes na televisão, ou falar-se-á mais do papel de certos políticos na Assembleia da República? Portanto, há aqui também a tal cultura, não é? E o tal
a nossa mente que tem, e é mesmo cultural, temos que olhar um bocadinho mais além e mais para outros países que servem de modelo. E estamos tão próximos deles, eu não percebo porquê continuarmos assim, há tantos anos, tantos anos, tantos anos. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre isto, mas Bom, Orlando? desculpem. só dar um sinal de esperança, quer dizer, Sousa, não. esperança quer dizer mais de otimismo, não é? Otimismo neste sentido. Evidentemente que nós temos um conjunto de características que tornariam impossível uma adoção per si, assim, automática de um modelo desses, não é? O Robert Putnam, naquela obra dele do Capital Social, acho eu, ele falava muito disso, porque é que com os mesmos recursos as pessoas até não... Porque é que no norte, as sociedades do norte de Itália, julgo que foi esse um dos casos que ele estudou, comparadas com o sul de Itália, as coisas se passam de forma totalmente diferente. Porque é que nós em Portugal não tomamos... O condomínio é sempre a terra que não é de ninguém e de que ninguém quer cuidar, embora com um percurso enorme que foi feito, desde que eu conheço, nos anos 70, eu nasci em 63, fiz 60 anos, o país fez um percurso fantástico a variadíssimos níveis, não é? Não apenas o nosso, como outros. Mas falta-nos realmente esse capital muscular, esse capital social que enfim, para nos fazer ter uma sociedade onde os aspectos que a Ana estava a referir sejam valorizados de uma forma um bocado diferente, mas temos um povo mais que capaz, temos organizações em maturação e, sobretudo, estamos aqui a fazer um papel absolutamente fundamental na sociedade civil, cada uma focada nos seus desígnios, nos seus objetivos, que é absolutamente fundamental para ajudar a que o país progrida, a que o país seja mais resiliente e mais forte. E seria uma boa causa comum que o valor das cotas e dos proveitos das associações sem fins lucrativos, como são as nossas, que pudesse ser revertido em termos fiscais, da mesma forma que são, por exemplo, as cotizações obrigatórias para as ordens profissionais ou para outro tipo de associações. Isso é um desígnio que, em termos fiscais, seria capaz de fortalecer muito as organizações da sociedade civil, todas elas, julgo eu, ou grande parte delas, pelo menos, com graves dificuldades para obter recursos para levarem a cabo as suas atividades. Sim, e nós aqui na PASC, como temos, enfim, várias dezenas de associações, temos plena consciência disso, sobretudo neste contexto específico. Essa é uma questão, enfim, que tem sido também o nosso cavalo de batalha. Muito bem, estamos a finalizar o nosso debate. Não sei se Rui, Carlos, se ainda há alguma questão pendente. Eu tenho uma última questão, que deve ser mais ou menos simples, que é a tecnologia. Em que medida é que a tecnologia pode ser usada para apoiar o empreendedorismo inclusivo e ampliar o acesso ao mercado para pessoas em situação de vulnerabilidade? Bom, a tecnologia, evidentemente pode ter uma utilização mais benéfica ou ser menos útil. Eu acredito que seja possível que algum tipo algumas possibilidades que existem hoje em dia em termos de inteligência artificial e de algoritmos nos ajudem a realizar que às vezes pode não ser boa ideia, estávamos a falar desse exemplo, criar uma banca de venda de castanhas num local onde as pessoas não gostam de castanhas, por exemplo, sei lá, qualquer coisa desse género, onde há exemplos comprovados de que há determinado tipo de abordagens
que reconhecidamente não dão certo. Portanto, há aqui a tecnologia a vários níveis pode ajudar em algumas vertentes do empreendedorismo, mas sobretudo abre portas para o empreendedorismo. Eu estou a analisar pelos reports que tenho lido nos últimos 2 anos à volta disso, que grande parte da inovação e do empreendedorismo e das startups vem precisamente da área tecnológica, nomeadamente da área digital e informática, que é o grande campo de avanço que as sociedades humanas têm pela frente. Já se fala em ministérios da inteligência artificial, não é? Embora haja vozes também muito preocupadas com algumas evoluções, enfim, como tudo, tem que haver aqui um acompanhamento para que não estejamos aqui numa futura sessão a perguntar, bem, quem aqui é humano ou quem não é humano, não se importam de dizer. Podem mentir, atenção. Obrigado, por mim era Muito o bem. que eu tinha para perguntar. Certamente será matéria para um próximo debate, essa questão da inteligência artificial. Vamos então encerrar este debate. Agradecemos muito ao Orlando Monteiro da Silva, foi um excelente debate. Vamos colocar o vídeo no nossa plataforma. Já agora partilho aqui o nosso site, salientando as próximas sessões que estão já agendadas. Na próxima terça-feira temos o primeiro debate do Grupo de Trabalho PASC, Transição Climática e Energética, Mar e Território, que é coordenado pela Ana Sofia Lopes e pela Paula Policarpo, e teremos como convidados a Marlene Marques, do GEOTA, e o António Ribeiro, da ARPI. Depois, enfim, nas semanas seguintes, até final de maio, temos já outras atividades. Este grupo de trabalho ainda não aparece aqui, porque só tivemos a confirmação hoje, mas o próximo debate será no dia 31 de maio, também a esta hora, fica também o convite. Teremos connosco o secretário-geral da Federação Nacional de Prestadores de Saúde, ou seja, será um debate mais centrado nessa temática, enfim, que se integra perfeitamente neste grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social. Então, vou então fechar aqui a nossa gravação.